Olá, boa tarde para você, bem-vindo ao Informe Região desta quinta-feira, 17 de outubro. Que bom que você está conosco, obrigado pela sua companhia. O martelo foi batido, o governo decide que não haverá horário de verão. Na edição de hoje, nós também iremos falar sobre o que a construção do Porto de Arroio do Sal representa aqui para a região. Com esses outros assuntos, o Informe Região começa agora, ao vivo. Um homem foi preso na manhã de ontem por roubo à residência e porte ilegal de arma de fogo aqui em Rio Grande. A prisão ocorreu durante o patrulhamento de rotina no bairro Humaitá, em Rio Grande. Com o homem, a polícia encontrou uma espingarda, um rifle, 2 revólveres, 2 carregadores de rifle, 155 munições calibre 22, uma munição deflagrada, 38 munições calibre 12, 11 facas artesanais e diversos materiais que haviam sido roubados de uma residência. O homem foi preso e apresentado na delegacia juntamente com o material apreendido. Acontece nesta sexta e sábado uma feira alusiva ao Outubro Rosa. A ação irá ocorrer no Largo Dr. Pio e irá contar com diversos serviços de saúde disponíveis no local, como exames para DSTs, medição da pressão arterial e diabetes. Além disso, o evento também terá a participação da Feira da Rede de Mulheres Empreendedoras da cidade. Na sexta-feira, o evento irá ocorrer das 9 horas da manhã até das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. No sábado, o evento encerra mais cedo, à 1 hora da tarde. A iniciativa é da Secretaria Municipal da Saúde. E agora é hora da previsão do tempo. Veja como é que fica a quinta-feira na sua cidade. A quinta-feira será de sol entre nuvens em todas as cidades. A temperatura máxima não deve passar dos 21 graus em Rio Grande e São José do Norte. A mínima será de 14 graus em Camaquã e de 15 em Venâncio Aires. Agora é oficial. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o horário de verão não irá retornar neste ano. Apesar da recomendação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico em setembro, o Ministério de Minas e Energia avaliou que houve melhora no cenário das chuvas e dos reservatórios de hidrelétricas, o que evitará o adiantamento dos relógios ainda neste ano. De acordo com o ministro da pasta, Alexandre Silveira, a medida traz reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e para a economia do país. Chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025, e quando eu faço esse parêntese, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. De acordo com o ministro, caso a medida fosse adotada ainda neste ano, haveria pouco tempo para que setores importantes da economia adequassem suas operações. Na época em que estava em vigor, o horário de verão costumava ser implantado entre outubro e novembro até fevereiro ou março de cada ano. Na segunda-feira, nós perguntamos a sua opinião sobre o assunto aqui no Informe Região. Através de votação realizada no Instagram da TV O Farol do Sul, 76% dos participantes se mostraram favoráveis à volta do horário de verão, enquanto 26% não gostaram da ideia de retorno. Será assinado amanhã em Porto Alegre o contrato de concessão do Porto de Arroio do Sal, no litoral norte do estado. O avanço do projeto vem causando preocupação na região sul do estado. Para falarmos mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o vice-presidente de infraestrutura da Federação, Antônio Bacchieri, e o presidente da Comissão de Assuntos Portuários da Câmara Municipal de Rio Grande, vereador Luciano Figueiredo. Senhores, obrigado pela presença. Vamos começar explicando para quem nos acompanha por que a construção do Porto de Arroio do Sal tem causado tanta preocupação aqui na região. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores, boa tarde, Guilherme, Luca. O Porto de Arroio do Sal, se for um porto privado, ele terá o seu espaço, são 7 berços,
não dá para comparar com o Porto do Rio Grande, que são 26 berços, são dimensões completamente diferentes. E se for um investimento privado, o setor de entidades empresariais não tem nada a opor, faz parte do jogo. Agora, se tu me perguntares, Guilherme, se eu acredito nesse projeto, eu, olhando o projeto, eu não acredito, sinceramente. Acho que vai ter grandes problemas na questão do meio ambiente, porque vão jogar pedra para dentro de uma praia, é bem diferente do que temos aqui em Rio Grande, que era um canal de acesso que tinha entre o porto, entre a Lagoa dos Patos e o mar, e foi construído um porto seguro, um porto interno. Lá não, lá será um porto na beira da praia. A mesma coisa que pegar ali no Iemanjá e resolver fazer um porto ali. Pois muito bem, fora essa questão ambiental, na questão financeira eu também não consigo entender. Assim, vários experts já têm falado sobre isso. Não sabemos quem são os investidores, porque precisa de muito dinheiro, e não é com 1,3 bilhão que o governo está dizendo que vai aportar agora, que nós achamos errado isso. Deveria ser tudo ele feito com o investimento privado, mas enfim, há muita despesa a ser feita ainda, e nós não queremos, e isso é que é importante que o telespectador saiba, que se coloque dinheiro público para a construção de um porto, porque achamos que existem outras prioridades, como lote 4, ligação a seco Rio Grande e São José do Norte. O Rio Grande do Sul como um todo tem muitas outras opções, para não falar em outras estradas de outros locais, como a BR-290 até Uruguaiana, que está na fila também. Por que gastar dinheiro público num porto que a nós não parece tão necessário, tendo o desenvolvimento do Porto Rio Grande e a capacidade de desenvolvimento que o Porto Rio Grande ainda tem? Mas o tema tem sido amplamente debatido aqui na região. É pela questão desse investimento do governo federal ou pelos impactos que esse investimento poderia causar, os impactos que a construção do porto poderia causar para o nosso porto daqui? Então, também boa tarde Guilherme, boa tarde ao Bacchieri. É um enorme prazer estar aqui na TV Farol discutindo esse assunto de extrema importância para a nossa cidade, região e também estado. O que a gente debate, como falou muito bem o Bacchieri, nós não somos contrários ao desenvolvimento, muito pelo contrário. Todos nós gaúchos precisamos de um estado cada vez mais forte. Só que o que nos estranha, né, em novembro passado, agora de 2023, eu estive em Brasília, acompanhado do deputado federal Alexandre Lindemeyer, que é natural de Rio Grande, mas que é um deputado da região e do estado do Rio Grande do Sul, mas ele foi lá defender os interesses da nossa região e cidade, defendendo o porto. Estivemos eu, o deputado Alexandre e o prefeito Fábio Branco. E o ministro Silvio Costa Filho falou para nós, Bacchieri, que para ele era mais um porto de papel, como tem vários. Esse é o termo utilizado pelo próprio ministro de Portos e Aeroportos, e a gente não entende o porquê que mudou. Em menos de um ano, né, mudou. Inicialmente, todos sabem, quem levantou a bandeira desse porto do litoral norte era, bem dizer, um único agente político, o senador Luiz Carlos Reis, que tem uma bela trajetória política, né? Mas hoje está sendo apadrinhado por um outro agente político também muito forte no estado e no governo federal, que é o senhor ministro Paulo Pimenta. Hoje o Paulo Pimenta tomou o bastão, está se intitulando o padrinho desse porto. Eu não estou aqui fazendo política, eu só estou relatando fatos. E o que nos entristece, como falou o CB, o Bacchieri, é isso. Inicialmente era um porto que, lá em 2019, CB, seria um grupo russo, queria aportar o recurso, depois os russos sumiram, agora não se sabe quem são e já se fala em investimento pesado do governo federal. Eu, como rio-grandino que sou, como filho de caminhoneiro que sou, como um cooperado da Cotracan também, o porto ele está na minha casa há mais de 30 anos, Guilherme, como está na casa de muitas pessoas. Dos meus 42 anos de vida, o porto faz parte do sustento da minha família há mais de 30 anos. E assim como é em milhares e milhares de lares de rio-grandinos, e eu acho injusto, por quê? Porque por muito tempo, governos, tanto o governo estadual quanto o governo federal, diziam que Rio Grande não precisa de um outro grande vetor de desenvolvimento porque lá já tem o porto. Eu dou como exemplo, e o Bacchieri acredito que concorde comigo,
O polo petroquímico, quando se discutiu lá no final dos anos 70, início dos anos 80, estava entre a região metropolitana e Rio Grande. Mas Rio Grande, por ser a cidade do porto, era a grande favorita. E na época o governo federal decidiu, não, vamos levar para Triunfo porque Rio Grande já tem um grande vetor de desenvolvimento e nós precisamos desenvolver outras regiões do estado. Ora, agora então acordaram que, infelizmente, a geografia industrial ela está da região metropolitana para a Serra, o que ficou um pouco longe do porto, e agora querem fazer um porto perto da indústria. Sendo que nós temos aqui, CB, um distrito industrial ainda subaproveitado, tem muitas indústrias ali que geram milhares e milhares de emprego, mas nós temos muitas áreas ociosas, nós temos um investimento da iniciativa privada, que é a termoelétrica, que só basta um chamegão lá em Brasília, só um canetaço transferindo a outorga do Grupo Bolognese para o Grupo Cobra, que ainda quer fazer o investimento em Rio Grande, e através da termoelétrica, outras tantas indústrias virão para o nosso território. Então é o que a gente pede, que o governo federal seja sensível a uma cidade, a um povo que se dedica ao porto há mais de 100 anos, e que se realmente sair o porto do litoral norte com a ajuda do governo federal, é aquilo, nós não vamos nos entregar de vez, mas nós vamos sentir muito. A ferida ela vai ser muito grande e nós vamos perder muitas cargas para o litoral norte. É aí que reside, então, o descontentamento dos senhores. A questão do investimento de 1 bilhão e 300 milhões do governo federal nesse projeto. Sim, e atrás disso, Guilherme, é importante que o telespectador saiba, atrás desses 1 bilhão e 300 vem ferrovia. Não existe ferrovia que chegue a Arroio do Sal. Vão ter que construir ferrovia. Mas a gente não está precisando de uma ferrovia nova, de uma ferrovia mais moderna, que ligue o Porto de Rio Grande? Não. Vou investir para lá, então. Eu pergunto, hidrovia tem? Nós temos uma hidrovia e usamos muito essa hidrovia e podemos usar mais ainda. Não tem hidrovia para Arroio do Sal. As estradas, Guilherme, em Arroio do Sal, que circundam principalmente a Rota do Sol, não foi feita para caminhões com granéis pesados, como é o que recebemos aqui em Rio Grande. Então, eu sempre digo, atrás do investimento privado vem o investimento público, e aí nós somos muito contra esse tipo de atitude. E achamos, para finalizar, que essa energia toda que os políticos estão fazendo em direção à construção de um porto em Arroio do Sal, podia ser direcionada para a termoelétrica, que falta uma canetada, como disse o vereador Luca. Poderíamos utilizar essa energia toda para terminar o lote 4, que você, que circula ali todos os dias, sofre. Então é nesse sentido que nós nos revoltamos. É nesse sentido. Agora, se quiserem fazer um porto com 7 berços, não vai afetar em nada. Atenção, amigo que vive do Porto do Rio Grande. Luca, você que trabalha com caminhões, nós vamos sobreviver sim, mesmo tendo. Agora é uma injustiça se colocar dinheiro público em cima de um projeto que não é tão prioritário. E quais os impactos que os senhores avaliam que a construção do Porto de Arroio do Sal poderia causar aqui para a região? Olha, Guilherme, na minha visão, também já estive conversando com o Bacchieri, são principalmente as cargas industrializadas. Desculpe. As cargas industrializadas. O que quer dizer isso? Principalmente, na nossa visão, terminais de containers é que irão sentir a maior evasão de cargas devido a toda a questão logística. Porque eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, hoje, devido a tudo isso que eu vim falando de políticas de governos lá dos anos 70, 80, 90, potencializar em outras regiões, atraindo indústrias para essas regiões, que eu não sou contrário. Mas, na verdade, a metade sul ficou um grande campo, uma grande fazenda. De Camaquã para baixo é o que nós temos, Bacchieri. É o agronegócio, que é muito importante para o nosso estado, mas parte de indústria, de tecnologia, nós temos quase que nada aqui na região, e essas cargas é que a escolha vai ser muito simples. Lá a importação, a exportação, a conta vai ser feita. Eu vou rodar 100, 150 quilômetros até Arroio do Sal, ou eu vou rodar 300, 400, 500 até Rio Grande. Isso a gente está falando em uma perna. Quando nós falamos ida e volta, aqui já virou 300 contra 1.000. É muita diferença na parte de transporte. Entendeu? Então esse é na minha visão, é quem realmente vai sentir de fato é a carga industrializada. Volto a dizer, nós temos vetores para
poder diminuir essa diferença. Nós temos a termoelétrica, que está dependendo tão somente de uma assinatura, e através da termoelétrica a gente tem a garantia, o que é o sentimento de todos, que muitas indústrias virão para o nosso distrito industrial, pois ainda temos muitos lotes disponíveis, e sim, a energia é um grande fator para toda a indústria. A indústria que sabe que lá na ponta vai ter a garantia da energia, ela vai vir, até porque a gente tem aqui um distrito industrial ainda subaproveitado, com boas vias que têm que ser melhoradas, mas com boas vias, muito próximo ao porto, fica em torno aí de 3 a 4 quilômetros dos terminais. Isso é algo que em outro lugar a gente não vê, né, CB? Nenhum. Não há, nos outros portos do Brasil e muitos nos portos de Santa Catarina, que tanto falam, não existe uma capacidade de desenvolvimento como temos aqui no Porto Rio Grande. Quando eu falo que temos 26 berços, eu posso dizer para vocês que podemos ter mais outros 26. É só imaginar que a margem de São José do Norte seja preenchida com outros terminais. Já temos a sinalização, já temos os moles da Barra feito. Então, finalizando, Guilherme, o grande problema é a energia que está sendo despendida. Por exemplo, politicamente estamos lutando contra uma coisa que poderiam estar todos trabalhando para o desenvolvimento. Por exemplo, como disse o Luca muito bem, a termoelétrica. Ela não se restringe só à energia elétrica. Ela coloca o gás, gente. O gás é uma coisa que nós não temos hoje. Vocês não têm em casa o gás ligado numa torneira, como existe em muitas cidades. Se viesse a termoelétrica, nós teríamos o gás, iríamos inverter a lógica. O gás sairia do sul, daqui de Rio Grande, e ia abastecer Rio Grande, as indústrias, depois a própria cidade, Pelotas, Porto Alegre, com gasoduto. Isso é modernidade. Parar com o botijão de gás, parar com isso tudo que a gente tem, com esse perigo. E isso não vem por um único exclusivo motivo. Não existe força política. Nós estamos gastando a nossa força, a nosso potencial político com um porto que, por exemplo, não para em pé, no nosso ponto de vista, um projeto desse. Para que gastar essa energia lá, quando temos outras obras prioritárias que iam ajudar todo o Rio Grande do Sul? Não é só a Zona Sul, a todo o Rio Grande do Sul. Energia elétrica abundante e mais o gás. Vice-presidente de Infraestrutura da Federação, Antônio Bacchieri, e presidente da Comissão de Assuntos Portuários da Câmara Municipal de Rio Grande, vereador Luca, obrigado pela presença. Por hoje ficamos por aqui. Para você continuar com a gente, siga nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, é TV O Farol do Sul. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. Lá você encontra a nossa programação completa. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã.